E aí, galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. Hoje nós vamos chamar o podcast de Método CRHR, né? Empreendedorismo e RH. Estamos aqui com o Ricardo Andrade, que é cliente, hoje um amigo, uma pessoa que eu quero muito bem, um cara que admiro muito. E hoje é o primeiro convidado aqui do podcast. E hoje o objetivo da gente é conversar de fato e falar sobre, na perspectiva do empresário, o que é o RH. Como é que esse RH de fato acontece dentro das empresas. Primeiro eu queria... Conta um pouquinho assim, da tua caminhada, como foi que tu começou nesse processo do empreendedorismo. Tutilog foi tua primeira empresa, foi teu primeiro negócio, como foi que tu chegou até esse momento de decidir, caramba, agora eu quero ter o meu negócio? Conta um pouquinho pra gente. Cara, estagiava na empresa do meu pai, na consultora do meu pai, no setor de compras. E há 14 anos atrás, exatamente, né? A empresa hoje faz 14 anos, inclusive. Parabéns, meu irmão, que massa. 3 de 2012. Irado. E aí vi uma oportunidade de pegar alguns equipamentos que estavam parados, que estavam encostados, e juntar com mais 3 parceiros e montar uma locadora de equipamentos, né? Então, vimos essa oportunidade e começamos a alocar primeiramente para a consultora do meu pai e depois a gente foi crescendo devagarzinho. Tamo aí. E massa, meu irmão. E nesse processo, amigo, como é que foi esse início? Assim, foi fácil encontrar esses parceiros? Tu já tinha isso em mente? Ou, Caio, foi tentativa e erro? Como é que foi esse processo de começar, assim, escolher as pessoas para essa sociedade? Vamos fazer como? Sim. Como é que foi isso? Cara, procurei pares que me complementassem, né? Eu sou um cara muito de números, então eu procurei um parceiro que era mais comercial, e outros dois mais velhos que tinha grana, que entraram com investimento em capital e que tinham conhecimento também para nos ajudar, né? Então, administrativamente, éramos 2 e mais 2 investidores na época. Irado, meu amigo. E hoje, amigo, conta pra gente entender quem é a Tutilog, assim, equipamentos que vocês oferecem, conta um pouquinho, assim, do que é que a Tutilog oferece, fala um pouquinho dos clientes, conta um pouquinho da realidade atual hoje da Tutilog. Cara, a gente trabalha com locação de equipamento para construção civil e indústria, né? E a gente procura ser solução para o cliente. Não entrega ágil, no equipamento que chega na obra ou na fábrica e chega para resolver o problema com tecnologia. Então a gente está sempre buscando se atualizar das tendências e aplicando no negócio para encontrar a melhor solução possível para o cliente. Então sempre se preocupando com prazos, né? Obra é tudo para ontem, então a gente precisa... Não pode travar, né? Não pode parar. Exato. Então a gente se preocupa muito com isso, do equipamento não parar em obra. Então esse é o nosso principal foco, né? A gente trabalha com a linha leve, tanto a parte metálica, andames, escoramento, como a parte de compactação, de ferramentas elétricas, de misturadores de concreto. Basicamente, todas as etapas da obra, a Tutilog tem alguma solução. Legal, muito bom. E nesse processo, amigo, hoje vocês trabalham mais com empresas menores, empresas maiores? Como é que é o perfil dessas empresas que locam da Tutilog? Hoje a gente foca mais nos grandes consultores, né, que obviamente enxergam mais valor nesse serviço agregado, mas no início, obviamente, começamos com pequenos, com pessoas físicas, enfim. E hoje a gente foca nas grandes indústrias e nas grandes consultoras. Né? Irado, muito bom, meu irmão. E amigo, aí nesse processo, depois que tu encontrou esses sócios, começou a fazer o projeto, como foi o teu desafio para começar a contratar equipe? Então, como era que, Caio, como é que foi? Eu contratei alguém para me ajudar, ou tu foi no braço, era tu que contratava ou era alguém da tua equipe? Porque assim, o que eu entendo é que eu que já lhe atendi, eu entendo que o desafio de um negócio que trabalha construção civil é que você tem que ter pessoas da área administrativa, tem pessoas do setor comercial, tem pessoas operárias que trabalham na linha de frente, no sentido de entregar aquele equipamento, manutenção do equipamento. Então, você trabalha com todos os desafios ali de pessoas, né? Então, como é que foi esse processo de contratação? Como foi que vocês começaram? Cara, a gente começou como a maioria das empresas brasileiras começam, né? Era meio que tudo braçal, a gente fazia tudo praticamente. Era eu e meu sócio carregando equipamento, entregando, então usava a estrutura do meu pai, da construtora, como um braço de apoio na época, né? Tinha um assaveiro que dava para fazer algumas entregazinhas. Do jeito que dava, meu irmão, era a estrutura que tinha, isso aí. Ia na marra mesmo. E aí a gente foi se estruturando aos poucos, mas assim, muito novo, né? Tinha 19 anos na época, então muito cru ainda e fomos aprendendo com os erros e fomos crescendo devagarzinho. E nesse processo, amigo, de contratação de equipe, tu lembra, assim, de algum erro que te marcou nesse processo? Assim, Caio, um erro que a gente cometeu em contratação, tu lembra de alguma coisa, assim, que tu lembra de um desafio, assim, com pessoas que tu sentiu que isso aqui eu vacilei? Olhando pra trás, Caio, com certeza vários, né? Porque, primeiro que eu não tinha nem conhecimento que existia pessoas que trabalhavam com essa gestão de pessoas, com esse RH, com esse cuidado, né? Sim. Então, era meio que uma indicação de algum amigo, de alguma coisa, e entrevistava 1, 2 e ele Vamos começar, né? Vamos ver o que dá. E aí ficava naquela, será que se eu tirar essa pessoa, meu negócio vai rodar? Se eu tirar essa pessoa, meu negócio não roda mais? Então era sempre essa dúvida, né? Hoje é muito claro que
depois que você se estrutura, se organiza, dá tranquilamente para você... as pessoas não são insubstituíveis, sim, né? Sim. Você consegue mudar pessoas e consegue ajudar aquelas que querem realmente crescer, evoluir de uma forma que é viável, né? Fazer, irmão. Exato. Você tem seus processos, a empresa precisa seguir aquilo e você precisa achar o perfil da pessoa que se adeque ao seu processo. Sim, total. E não ao contrário, Sim. né? Que é o que o pessoal costuma fazer. Total. E é legal tu falar, amigo, porque quando a gente fala de empresa, e às vezes eu sinto que, pra minha audiência, né, que são consultores de RH, profissionais de RH, falta essa visão de negócio, que é tentar pensar como o empresário pensa. Então é legal quando tu fala que muito o que tu diz é, Caio, do jeito que eu tinha ali, a ferramenta que eu tinha, eu comecei. Então, às vezes a gente pensa assim, o empresário ele não quer comprar meu produto, ou o empresário não quer comprar minha solução, mas o empresário, ele tem tanta coisa pra pensar. Então quando você começa um negócio, imagina quantas noites, até hoje o Ricardo deve ver o mesmo processo que eu também vivo, que aí você vai pensando, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que mudar, e pensa lá na frente, a gente pensa nisso direto, né? O pensamento ele fica no turbilhão. Então, pra você parar, procurar entender como é que você vai contratar, forma, que horas eu vou fazer isso, né? Que momento eu vou fazer isso? Você vai jogando com as ferramentas que você tem naquele momento até chegar no resultado. E eu imagino que você passou por isso também, né? Por esse processo de, cara, não tinha tempo pra pensar em gente, eu não tinha tempo pra pensar em pessoas, eu fui fazendo do jeito que dava. Total, com certeza, cara. E amigo, aí nesse processo, quando tu começou, quando foi que tu percebeu que tu precisava de uma liderança abaixo de ti? Quem foi a tua primeira liderança? Quem foi a primeira pessoa que tu disse, essa pessoa que eu vim olhar nela e ela se tornou meu primeiro líder? A empresa, a Tutilog sempre foi muito enxuta nas operações, né? A gente sempre visou muito essa questão de mão de obra polivalente, então a gente entende que acho que pelo menos todos que estão lá com a gente precisam entender um pouco de cada, ou pelo menos o macro, para conseguir replicar isso da melhor forma possível na entrega do serviço. Primeira pessoa, né, que a gente colocou lá como administrativo também, para ser uma terceira pessoa do administrativo, meu sócio, Carlos, a gente colocou uma pessoa para começar a desafogar mais essa questão de atender telefone, então o basicão mesmo, né? Sim. Essa parte braçal. E aí meio que fazer tudo, cara. Comercial, financeiro, ajudava em todos os setores e desafogava, querendo ou não, mesmo sendo uma pessoa só e com multitarefas, desafogava a gente bastante para começar a pensar no negócio mesmo, né? Em procurar um melhor sistema possível para implantar, soluções interessantes, equipamentos, aquisições de novos equipamentos, acompanhar a obra. Então foi aí que a gente foi começando a andar um pouco, né? Sim. E nesse processo, amigo, quando tu começou, qual foi o ponto de virada que tu percebeu assim, caramba, agora, porque eu imagino, como todo negócio, tu começou, até tu conseguir ter os primeiros clientes ou contratos maiores, onde foi o ponto de virada para ti que tu percebeu, caramba, que a gente chegou no outro patamar, a gente cresceu mais, quando foi que tu percebeu isso? Posso falar que foi desde quando a gente desfez assim, né? Depois de aproximadamente 7 anos, o negócio, assim, não vinha bem, que eu falo bem, não tava... Chega no resultado que vocês queriam, isso, né? Não era interessante para os 4 sócios, né? Então a gente decidiu, pessoal, ou a gente encerra, ou eu compro a parte de vocês. Pode crer. Né? Então, como eu sempre fiquei com os números, estamos gastando tempo, né, no nosso trabalho e tal, mas não estamos vendo a cor do dinheiro. Então, a gente precisa fazer algo. E aí que foi que surgiu a ideia de eu comprar a parte do pessoal, né? A gente negociou tudo de boa e foi a virada de chave. Não precisava mais consultar ninguém, assim, as minhas decisões. Como sempre fui muito de números, eu vi, se eu for por aqui, por ali, se eu pegar um financiamento, isso aqui vai ser rentável. Então, depois de muito estudo, eu vi que o negócio realmente poderia... Virou a chave, né? Virou a chave, de fato, né? Poderia ser uma boa partida e foi o que aconteceu. Legal, muito massa, irmão. E hoje, amigo, a Tutilog tem quantos funcionários, sabe? Hoje estamos com 14 pessoas lá. Legal, muito bom. E nesse processo, amigo, hoje tu tem uma liderança que, no caso, é uma pessoa que fica tanto na parte de manutenção, como também tá entrando na parte comercial, né, assim. E hoje tu tá formando possíveis líderes em outros setores, né? Tanto administrativo, como também a parte comercial, especificamente só para comercial, e deixar uma pessoa para manutenção. Isso. No meu negócio específico, Caio, alocação de equipamentos, eu vejo como 3 pilares lá, como se fosse 3 em 1. A gente tem o core business, que é a alocação do equipamento em si. A gente tem a parte de logística, que é toda a parte de entrega de equipamento, né? Sim. E tem a parte de manutenção, que é o reparo dos nossos equipamentos e máquinas que voltam do cliente ou que dão problema lá no cliente. Perfeito. Então, em cima desses pilares, a gente criou lideranças para cada ramificação e a gente entende que, enfim, os 3 pilares principais é comercial, financeiro e operacional. Perfeito. Né? Então, esses são o que fica diretamente ligado a mim e abaixo fica as ramificações. Né? Legal, irmão. E nesse processo, amigo, de formar, hoje, assim, eu conhecendo sua equipe, eu sei que você tem pessoas chaves, assim, que cresceram junto com você
você conseguiu formar. E nesse processo de formar uma liderança, formar uma pessoa que você consegue dizer assim, caramba, essa pessoa que tem sentimento de dono, né? Quais foram os desafios que você enfrentou, irmão? Assim, era compromisso? Será que eles realmente se comprometem com o resultado? Ou era, de fato, mostrar pra pessoa, pra ela entender, de fato, o que fazer? Quais foram os desafios maiores, assim, que você teve na formação dessas pessoas estratégicas, assim, pra sua empresa? Cara, é muito desafiador. O principal princípio assim, que a gente levava era ter pessoas que queriam, em primeiro lugar. Sim. Não adianta nada Ricardo querer se o cara se não eles quer. Não querem, né? Total. Então, acho que esse é o primeiro passo. Encontrar pessoas que têm vontade de crescer na vida, que querem, que estão seguindo ali o mesmo rumo que você, né? Do seu pensamento. Eu acho que isso é a base, né? Depois disso, a gente vai moldando. Eu nunca fui muito fã de pegar pessoas prontas no mercado, com vícios. Eu sempre gostei de pegar pessoas cruas, mas que tivessem muita vontade. E ir formando ela no caminho. E formando. Cara, isso a gente não economiza recurso para treinar, para capacitar o pessoal. Total. Então, peguei pessoas do interior, que hoje, por exemplo, é meu melhor. Hoje eu tenho um exemplo lá que está com a gente lá há alguns anos. Chegou não entendendo nada de equipamento, nunca tinha trabalhado no ramo, era do interior e hoje é nosso melhor mecânico, por exemplo. Né? E com perspectivas de crescimento. Né? Então, é uma empresa que dá muito espaço, principalmente para a galera que trabalha lá. E é muito massa você falar isso, amigo, porque para quem trabalha com RH e pro próprio empresário, quando você é empresário, você tem uma máxima que não tem a oferta de oportunidades é maior do que, de fato, a demanda de oportunidades, né, profissionais, das vagas, é maior do que, de fato, a oferta de pessoas capacitadas para aquela vaga. Então, se for esperar a pessoa pronta para aquela vaga, vai ser difícil. E quando a gente trabalha com essa galera do nível operacional, mecânica, a gente sabe que tem muitos vícios no sentido de já traz algum mau comportamento, quer fazer do seu jeito, não quer seguir processo, então às vezes a pessoa já é mais cabeça dura. Então, quando eu pego uma pessoa que ela já é do mercado, eu vou ter mais dificuldade. Eu vou ter, digamos assim, mais desafios para formar aquela pessoa. Então, quando tu consegue, dentro do teu negócio, pegar pessoas que não têm experiência, mas tu forma aquela pessoa para ela se tornar um destaque técnico e de comportamento naquele setor, aí tu deixa de ficar dependente só de pessoas que foram formadas pelo mercado. Então, eu acredito que isso foi uma virada para ti, né? Nesse processo, amigo, quais são as práticas que vocês adotam para conseguir formar esses mecânicos? Além de treinamento, tem algum bônus, algum estímulo? Quais são as práticas que você aplica ou que ajudou você a formar esses mecânicos mais facilmente? O primeiro passo foi formar o líder deles, gerar indicadores, gerar metas e acompanhar semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente e ver a evolução disso. Né? Depois que você forma o líder, você vai para a camada abaixo, né? Que são, no caso, os mecânicos. Aí, enfim, disponibilizamos treinamento, teve viagens, né? O pessoal já foi para Recife. Legal. Esse ano vão para São Paulo. Estamos trabalhando aí junto com os parceiros, né? Com os fornecedores. Já levamos treinamento lá para a própria sede, né? De marcas renomadas aí no mercado, de bons fornecedores. Então, assim, estamos sempre buscando essa oportunidade para que eles possam aprender, né? Sim. E eles são os mais interessados por isso, porque é bom para eles e obviamente bom para a empresa. É bom para eles porque o conhecimento ele não perde, bom para a empresa porque ele vai entregar mais, né? Total. Legal, amigo, concordo. Nesse processo, amigo, é legal porque tocou num ponto que é muito importante, né? Então, quando a gente pensa em formar uma equipe nova, quando o empresário ele pensa em formar pessoas para ele não depender do mercado puramente, então você falou que o primeiro passo, e eu concordo com você, tem que formar o líder dele. Eu tenho que formar a liderança. Então, hoje, na tua perspectiva, a peça-chave de todo o negócio, tu concorda, tu acredita que seja a liderança? 100%, não tenha dúvida. É indiscutível. Sem um líder presente, você não consegue desenvolver a equipe, você não consegue medir. Você precisa de dados para medir, né? Então você precisa de uma pessoa que acompanhe aquele trabalho, né? E estamos falando aqui de mecânica, de manutenção, mas qualquer outra coisa você precisa acompanhar os números. Então. Como é que está a eficiência disso? Como é que estão os fechamentos? Como é que, se for comercial, né? Como é que está a efetividade dessas ações? Tá gerando bons frutos? O que pode ser feito para melhorar? O que a gente precisa mudar para, às vezes, um pequeno ajuste consegue um melhor resultado, né? Então, a gente tem muito claro que a gente tenta acordar e trabalhar com nem que seja 0,1% melhor que ontem. Nesse sentido, né, eu estava até brincando aí pelos 14 anos, a gente está exatamente há 3.518 dias úteis trabalhando. Né? Dá 3.518 dias úteis. Irado. Então, com certeza, todos esses 3.518 a gente acordou e tentou entregar o melhor do que ontem. Então, isso eu acho que é a peça-chave. E é legal você falar isso, amigo, porque quando você fala liderança, na tua linguagem, e a
gente... teve muitos momentos que a gente conversou, né, irmão? Enfim, desde quando eu conheci você, fica claro que liderança não é uma coisa subjetiva, porque eu vejo muito isso, né? O líder é aquele que se comunica bem, é aquele que tem inteligência emocional. Claro que isso ajuda, mas liderança tem que ser traduzida em rotinas claras, onde eu consigo lá dizer assim, esse cara tem que fazer isso aqui, ele tem que acompanhar, ele tem que cobrar, ele tem que orientar, ele tem que saber se posicionar. Então, ele tem que saber, de fato, o que cabe a ele como líder fazer. Então, quando ele não tem essas rotinas claras, como é que o Ricardo vai medir isso? Como é que eu vou medir se a minha liderança realmente entrega um bom trabalho se eu não tenho uma clareza do que ela faz, né? Então, isso pra mim é muito legal, porque na tua fala tu reforça isso. Caio, calma aí. A liderança, pra mim, ela tem que ter rotinas, ela tem que acompanhar, ela tem que bater número. Então, a liderança, ela tem uma forma de agir. E no Ricardo tem um perfil de liderança, tem uma forma de agir como líder, mas eu também tenho outra forma de agir numa outra empresa, porque a cultura é diferente, os indicadores são diferentes. Então, a liderança, ela não é um commodity, ela não é uma solução pronta. Vamos formar líderes. Então, se a pessoa souber falar, pronto, agora ela vai ser líder do Ricardo. Não. Existem rotinas que, especialmente na empresa do Ricardo, serão aplicadas. Exato, isso aí. E tem uma coisa, amigo, nesse processo, quando tu entendeu que, Caio, preciso formar líderes, né? Nesse processo, quando tu escolheu esse caminho, que tu já entendeu que preciso formar pessoas, preciso formar líderes, o que tu percebe que você, como empresário, fazer que, Caio, quando eu faço isso aqui, isso me ajuda a ter um líder mais forte? O que tu entende que é tua atitude que contribui para essa liderança mais forte? Cara, feedback estruturado. Essa acho que é a peça-chave e nosso trabalho junto lá, que bom, foi o grande fruto, assim, dessa virada de chave, né? Porque justamente o fazer e o acompanhar e dar o retorno pro cara, porque aquela coisa, o óbvio precisa ser dito, o mais claro que pareça ser pra gente, pra ele não é, né? Sim. Não, pode não ser, né? Então, esse acompanhamento e esse retorno do que tá sendo feito é o ponto-chave. E é legal você falar isso, amigo, até pra audiência entender esse feedback estruturado que o Ricardo tá falando, que quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente entende qual é a sequência de comportamentos que é importante para cada setor. Então, no setor comercial do Ricardo, existem comportamentos chaves que, se forem feitos, vai chegar ao resultado. E esses comportamentos, eu falo que é sempre assim. Existem dois âmbitos de comportamento. Comportamento relacionado a habilidades profissionais. Então, é a forma como eu faço o que eu tenho que fazer. É o padrão de atendimento. Tem a ver com o meu trabalho, com a minha função. Só que, além da habilidade profissional, eu também tenho que pensar nos comportamentos que eu trago de casa. Como eu me comunico, como eu lido com as outras pessoas. Então, só que existem comportamentos chaves que, para a liderança comercial do Ricardo, é importante. Assim como para a liderança de manutenção, tem outros comportamentos que são importantes. Tanto relacionados aos valores. Então, eu falo muito, né? Quando eu chego numa empresa, acho lindo que tem lá aquele quadro bem bonito, né? Falando assim, honestidade, o valor. Mas na prática, irmão, como é que tu traduz isso? Como é que tu mensura quem de fato é honesto e qual é o comportamento que tu estimula, entendeu? Eu digo assim, eu posso ter como valor honestidade. Dentro de um banco, a honestidade de fato cara, o que é dinheiro, o que não é meu dinheiro, eu não vou nem ter contato, eu tenho que prestar conta, eu tenho que ser transparente. Dentro de uma empresa que trabalha com varejo de ótica, a pessoa nem vai ter contato com o dinheiro, mas ela vai ter que ser transparente, vai ter que ser honesta com o quê? Com o cliente. Então, existem comportamentos que traduzem esses valores de forma diferente. Quando eu entendo o que é isso, aí eu monto o feedback estruturado, que aí tem a diferença, né, para cada empresa. Exato. Inclusive, hoje de manhã a gente fez uma reunião de cultura lá, né? Falou essa questão, missão, visão, valores, mas não só leu o texto em si, mas citamos exemplos de práticas, né, que a gente vem fazendo dos 14 anos. Excelente. Quando a gente fala de transparência e de qualidade, transparência pode ser, claro, com o cliente ou com os próprios colaboradores. O Tutilock nunca teve uma ação trabalhista, por exemplo. Então a gente sempre foi transparente com todo mundo que trabalhou lá. E da mesma forma com os clientes. A gente não tenta enganar um cliente com alguma situação para querer levar vantagem a um tipo. Então de fato, fazer, falar e fazer de fato. E senão não faz nenhum sentido. Total. Né? Concordo 100%, amigo. E quando a gente reconhece o que são esses comportamentos, que é até mais fácil de eu falar esse óbvio, né? Sim. Porque, de fato, o óbvio ele tem que ser dito, mas ele tem que ser dito de uma forma que a pessoa que trabalha com você entenda. Então, para isso, tem que ter uma estratégia. Eu vejo muitas dores de empresário que eles repetem a mesma coisa todos os dias. E eles se sentem mal, porque eles pensam, caramba, parece que eu não tô falando, que ele me escuta. Só que, na verdade, não é que ele não te escuta. É porque do outro lado, tem um conjunto de comportamentos que essa pessoa tem ou não. Eu posso ter aquela pessoa que é mais fechada, que não consegue receber um feedback, ela já se sente mal. Eu tenho aquela pessoa que ela já é mais aberta, mas ela quer ser o destaque, aí a vaidade dele já torna tudo mais difícil. Se eu não conseguir identificar isso, o empresário, ele na posição dele, que ele tem um bocado de coisa pra pensar, ele, pô, meu amigo, eu tô falando aqui, esse cara não tá me escutando. Então, por isso a importância também de você, como profissional, consultora de RH, passar essa visão para o empresário, né? Pra ele entender por que é que aquela pessoa não escuta, né? Por que ela não entende. Uma coisa, eu vou te fazer algumas perguntas, amigo, que eu queria dar a tua perspectiva como empresário. E tu vai falar o que tu percebe, o que tu conhece. Eu não sei se tu já ouviu falar, ou já te ofereceram, ou já fizeram na tua empresa. Mas o que tu entende sobre pesquisa de clima? O que é essa ferramenta? Se já falaram pra ti? O que tu entende disso? Cara, ver como tá o clima, o ambiente organizacional da empresa. Muitas empresas de RH, sim, já
querem mapear e meio que montar um projeto pronto para que a gente execute. É importante, mas mais importante que isso é entender que cada negócio é um negócio diferente. Né? E é criar ação para o negócio específico. Então, isso é muito dinâmico, não é uma receita de bolo. Sim. Concordo, irmão, concordo. E é legal você falar isso porque eu vejo que tem dois lados da moeda aí nesse sentido. Quando você fala pesquisa de clima, de fato, cara, você vai medir o clima organizacional, vai medir como é que a equipe está. O que eu vejo que é um desafio para o empresário é que muitas vezes, quando eu faço uma pesquisa de clima, o primeiro empresário pensa assim, né? Tá, Caio, mas tu vai fazer isso com base na opinião da minha equipe. Seja as pessoas que são mais maduras ou até aquelas que são mais imaturas. Então, muitas dessas opiniões, algumas delas talvez não façam sentido. E mais do que isso, nenhuma dessas opiniões vão dizer exatamente o que o negócio precisa. Que eu acho que é isso que você está falando, né? Caio, cada negócio é um negócio. Então, até que ponto essa pesquisa de clima vai mostrar exatamente o que eu tenho que mudar na equipe para conseguir chegar no resultado? Então, quando te ofereceram isso, amigo, tu sentiu uma certa insegurança, talvez no sentido de, tá, mas será que isso vai me dar o que eu preciso? O que tu sentiu quando te ofereceram esses produtos? Cara, a conversa é muito bonita, né? Sim. Mas eu sou um cara muito prático, assim, eu não caio nisso. Então, eu acho que o dia a dia, o trabalhar mesmo, o estar lá junto e acompanhar e fazer acontecer é muito mais importante do que só falar e montar um projeto. Ó, toma aqui, uma apresentação, né? Toma aqui e segue isso aqui que vai dar certo. Não vai dar certo, cara. Isso. Não vai dar certo. Concordo, irmão, concordo. E pegando essa tua deixa, tem um modelo, até recrutamento e seleção é um produto comum, né? Normalmente é o que o empresário mais conhece, porque de fato é onde está a primeira dor, né? Preciso contratar, e às vezes por falta de tempo, até por falta de conhecimento, eu vou contratar uma consultoria para fazer o recrutamento e seleção. E aí, amiga, a gente fala que tem duas maneiras de você entregar esse recrutamento e seleção. Tem o recrutamento e seleção comum, que eu chego e Ricardo, eu vou trazer esse candidato, e esse candidato eu vou cobrar aqui 50% do valor do salário dele, cobro, né, o restante, 50%, quando eu conseguir colocar essa pessoa aqui dentro. Perfeito. Só que nesse processo, mesmo que eu dê uma garantia pro Ricardo, eu não tô garantindo de fato o resultado desse novato. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Se não der certo, essa pessoa vai retornar, vai sair e eu vou ter que colocar alguém pra dentro. Mas ainda assim, eu sentia que não passava segurança pro empresário que ele precisava. E aí tem um outro modelo de recrutamento e seleção que é assim, eu recruto a pessoa, essa pessoa vai ser recrutada no primeiro mês, só que ao invés de eu jogar essa responsabilidade para o Ricardo, quem vai fazer o processo de acompanhamento desse novato sou eu. E eu vou acompanhar nos primeiros 3 meses dele, uma vez por semana, e além do tempo que eu vou dedicar com esse candidato, eu vou dedicar tempo com a liderança dele direta, que é a questão da liderança, que você mesmo já percebeu que é a coisa mais importante. Então eu vou formar essa liderança para acompanhar esse novato de perto. Dentro desses dois produtos, amigo, qual é o que tu sente mais segurança desses dois formatos? O que pra ti brilha mais os olhos nesses dois produtos, desses dois estilos de recrutamento e seleção? Com certeza o segundo, acompanhar a pessoa que está entrando junto com o líder e fazer essa adaptação, não tenho dúvida. Total. E nesse processo, amigo, e supondo que, Caio, se fosse para recrutar uma pessoa, uma vaga, e aí no total tu gastaria 2 mil no modelo tradicional, no modelo padrão. Só que no outro gastaria mais. Tu não pagaria isso de uma vez, mas tu pagaria ao longo desses 4 meses. Mas aí tu conseguiria ter um novato com o resultado que tu gostaria. Tu toparia, ao invés de tu gastar 2 mil, tu gastar 4 mil? Cara, Caio, vou ser sincero, esse é o dinheiro mais... Assim, se precisar gastar mais para contratar uma pessoa melhor, a gente gasta. Porque o custo de demissão é muito mais caro do que qualquer valor que a gente está falando aqui do mercado hoje que pratica, né? Então, contratar errado sai muito caro para a empresa. Cara, além dos encargos, dos impostos, da rescisão em si, você perdeu tempo, você perdeu energia com o cara treinando, capacitando. Às vezes você perdeu uma venda, se for um cara do comercial, que poderia ter sido feita de outra forma. Então, assim, quando o cara não se encaixa na equipe, é muito mais caro do que qualquer processo seletivo. Então, não tenha dúvida. E é muito massa você falar isso, amigo, porque como você é tão massa que quando tu fala, irmão, tu fala com a tua dor de empresário, né? Então chega, tu enche o peito pra falar. Então isso é muito forte. E às vezes, o profissional de RH, consultor, não tem dimensão dessa dor do empresário. Então, quando você diz assim, a maior dor do empresário é encontrar, não. A maior dor do empresário, além de encontrar, é manter aquele cara. É manter uma pessoa que seja viável, porque tem a dor que tu falou, dor dos custos, dos impostos, que eu vou ter que pagar, né? Porque às vezes tu não entende, mas quando você contrata uma pessoa, em período de experiência, se aquela pessoa por algum motivo ela desiste, o empresário tem que pagar todo o restante do período dela. Então, que já é mais custo pro Ricardo, pra empresa dele. Só que além disso, tem um custo cultural, né? Porque entrou uma pessoa, às vezes fala alguma coisa que não é o ideal, gerou uma intriga dentro do negócio. Então, são vários problemas que acontecem, como você mesmo tocou, irmão, que de fato impactam toda a equipe quando você contrata errado. Cara, eu vou te dar um exemplo que aconteceu esses dias. Por um erro de uma pessoa que não tá mais com a gente, do comercial, deixou de simplesmente coletar uma assinatura de contrato. E aí a prestação de serviço, a gente precisa formalizar
oficializar esse contrato, né? Senão é boca a boca. Simplesmente o cara não pagou, né, o serviço, e quando a gente vai cobrar, eu, meu amigo, não vou pagar, não assinei contrato. Trazendo aqui para números, foi 5 salários dessa pessoa. Né? Ou seja, muito mais caro do que seria a contratação dela, total. Então assim, não tem preço, cara. Não tem preço. Para você botar uma pessoa errada na sua empresa, não é vantajoso. É melhor você ter um banco de talentos, você ter uma pessoa pronta para colocar se for preciso e gastar o que for necessário para conseguir botar a pessoa certa. Total. Senão a sua dor de cabeça vai ser 1000 vezes maior depois. Total. E tem uma coisa também, amigo, que eu percebo pela minha experiência, né? Isso, inclusive, embora eu não iniciei o processo com você na Tuti pelo recrutamento e seleção, mas alguns dos meus clientes, o que eu percebi? Quando você se compromete a esse nível de desenvolvimento, porque, de fato, contratar e formar é punk. Quem mexe com isso, quem é empresário, sabe a dor que é isso no dia a dia. Então, quando eu fazia esse tipo de produto e eu eu adaptei esse formato do recrutamento e seleção, eu transmiti uma mensagem diferente pro empresário, porque esse cara realmente se compromete com o resultado. Ele não tá só me entregando o candidato, ele realmente tá entregando um acompanhamento desse candidato e a liderança. Quando eu conseguia fazer esse desenvolvimento, o que o empresário virava a chave? Pô, se ele conseguiu desenvolver a liderança para melhorar o resultado desse novato, ele deve fazer isso com o restante da equipe. E aí eu te pergunto isso, na cabeça do empresário, eu acredito que esse é o meu sentimento, certo, irmão? Depois de dezenas de empresários que eu atendi, eu senti que o sentimento do empresário que é, quando ele encontra um profissional para ser um braço dele nesse processo, ele prefere, pô, cara, vem pra dentro, me ajuda, entendeu? Cara, pessoas é a maior dor hoje que eu tenho e que eu aposto que a maioria dos empresários tem. Então, a empresa é feita de pessoas, não tem jeito. Você precisa dar uma atenção para isso, né? Então, desde que a gente iniciou a parceria, foi realmente uma virada de chave, né? Sim. Porque mesmo que você, achei a pessoa certa, a pessoa tá com toda a vontade ou que mais experiente possível que for, se você não tiver um processo bem definido de acompanhamento, processos bem definidos, a pessoa vai se perder e não vai saber por onde ir e vai acabar se perdendo, assim. Você vai perder aquela pessoa, né? Total. Ela não vai conseguir entregar aquilo e no final das contas é números, né? Então você precisa converter, enfim, você precisa fazer acontecer, chegar no resultado. Perfeito, massa, meu irmão. E amigo, e falando da Tuti, falando da tua perspectiva, como é que tu visualiza o futuro da Tuti? O que o Ricardo pensa para o futuro da Tuti? O que passa na tua mente? Caio, eu tenho um grande sonho, o meu objetivo é continuar na locação, ou cara, eu quero fazer um outro braço. Eu lembro que a gente conversava sobre, Caio, eu vejo que a TutiLock é uma referência, a gente forma outras empresas, inclusive do mesmo ramo, né? Tu já contou para mim, para quem ainda não acompanha, né, o Ricardo, para quem não conhece, né, o Ricardo, ele é tão diferencial no trabalho que ele faz, que ele forma até concorrente. Tem gente que vai através dele e ele consegue formar outras empresas pelo nível de conhecimento e continua ele com o mercado e ele fortalece o mercado como um todo. Então, como é que é isso, amigo? Tu pensa, eu penso em, sei lá, montar uma estrutura de curso também. O que tu pensa, assim, pro futuro da Tuti? Como é que tu imagina isso? Cara, eu acho que essa questão de espalhar conhecimento, eu acho que é válido pro setor. Eu não tenho muito isso de concorrente, eu tenho mais como parceiro. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O Brasil é muito grande, tem muita obra, tem muita oportunidade. Então, acho que essa pegada de um ajudando o outro, fortalecendo o setor, né? Estamos agora com o braço no Sindilec, no Sindicato dos Locadores do Ceará também. A ideia obviamente, ajudar o setor. E o que eu penso para a Tuti, cara, muitas ideias. A cabeça, enfim, já fizemos viagem à China, né? 2024. Ano passado tivemos na Bauma, a maior feira de equipamentos na Alemanha. Então estamos sempre por dentro das tecnologias, né? Tem muita coisa interessante chegando aí de equipamentos, de maquinário, com robô, com IA embutida. Então imagina daqui a um tempo a TutiLock está com um robô na obra, inspecionando e trocando. Então, de vez de ter uma pessoa, né? Que a dificuldade, a grande dor do construtor é mão de obra, né? Sim. Então a TutiLock com certeza vai ser a primeira a procurar soluções nesse sentido, porque a gente está sempre por dentro, enfim, acompanhando feira, acompanhando tendência. E quem sabe um dia a gente não está entregando equipamento por drone. Irado, irmão. Irado. Enfim, é muita coisa acontecendo, né, no mundo, então a gente está sempre por dentro para entregar a melhor solução possível para o cliente. No final das contas, o cliente quer construir no menor tempo possível, com o menor custo possível. E a grande dor de todos nós, seja da locadora, que é do terceirizado, ou da construtora, é mão de obra. Então, quando você olha para um maquinário, é para você otimizar o tempo do cara. Com certeza, a gente olha muito para esse, tipo, o que o equipamento pode fazer para substituir aquele trabalho humano, uma coisa que o humano não consegue fazer, né? Ou que faz e não fica numa qualidade legal. Então, assim, essa é a grande, assim, muita coisa, muita ideia ainda para a gente colocar aí para frente. Vai ser muito legal, amigo. E é massa porque
quando você fala isso, além de quem lhe conhece, né, de fato, hoje a Tudilock já é referência em eficiência, então dá para ver de perto a sua busca, né, por fazer esse processo acontecer. E é legal que na sua visão você já pensa em novas tecnologias, em novas estruturas para tornar isso ainda melhor para o cliente, né? Um fato que a gente precisa melhorar é a comunicação, né? Assim, a nossa imagem, porque de fato a gente meio que fez o inverso que toda empresa faz, que aqui geralmente é feito. Geralmente o pessoal vende e depois ajeita a casa e vai dar um jeito de entregar de qualquer jeito. A Tudilock a gente pensou um pouco diferente. Não estou falando que é certo ou errado, estou falando que foi a minha ideia assim no começo. A gente organizou a casa, a gente otimizou todo o nosso processo interno, melhorou a estrutura interna para ter certeza que o equipamento que ia estar saindo ia sair e não ia falhar na obra. Então hoje eu não tenho medo de vender qualquer coisa, qualquer produto que saia lá do meu pátio, que não vá funcionar perfeitamente em obra, que não vai entregar o que precisa ser entregue, que no prazo vai ser cumprido. Então a gente se organizou bastante e agora está na hora de começar a expandir isso, a divulgar esse trabalho, porque, enfim, hoje tudo é mídia social, é rede social, então é muito importante também. Mas é legal, amigo, você ter tido essa perspectiva, porque de fato é o mais comum, né? Então eu busco primeiro vender para depois entregar. E hoje vocês conseguem ter um nível de eficiência muito alto, até maior do que locadoras maiores do que vocês, que já estão no mercado há mais tempo. Então vocês conseguem de fato encontrar um destaque. Eu acho que assim fica mais fácil de crescer, né? Porque você vai ter já uma base validada e você consegue agora escalar mais. Então isso é muito bom. E uma coisa que eu ia te perguntar, irmão, a gente tem uma pesquisa, que essa pesquisa, normalmente eu falo isso na primeira reunião que eu tenho com um cliente, né? E aí, nessa pesquisa, a gente conseguiu validar que todo negócio, qualquer um, irmão, de qualquer tamanho, seja pequena, média empresa, grande empresa, tem 4 principais dores, desafios que acontecem com pessoas. Primeira dor tem a ver com displicência. Então, em algum momento, a equipe, por melhor que ela seja, tem algum nível de displicência. Cara, é uma rotina que a gente estabeleceu que não foi seguida. É um ponto, às vezes, de horário que não foi seguido. Algum tipo de rotina, um padrão de atendimento que a gente definiu, mas nem todo mundo segue. Então, é algum tipo de coisa já definida que não é seguido. Esse é o primeiro tipo de dor. O segundo tipo de dor é a falta de senso de urgência, que é aquelas vezes que acontece nas empresas, que é um incômodo de, caramba, eu sinto que ele não tem a mesma urgência que eu tenho para bater essa meta. E por algum motivo essas metas não são alcançadas como o empresário gostaria, como a empresária gostaria. Terceira dor é quando já passa por uma questão mais de relacionamento também, que é quando aquela equipe tem conflitos, tem muita fofoca, tem muitas situações ali que acabam tirando foco, porque tem muito individualismo, não tem uma relação positiva, digamos assim. E o quarto é quando eu tenho uma equipe imatura. É como, sabe aquela empresa, que até eu vejo empresário falando isso, que nós somos uma família. E eu sempre falo que isso é uma maneira errada de você pensar em equipe, porque não é família de fato. Você pode ter pessoas ali que se admira e você pode construir relação fora daquele negócio que seja. Mas ali é trabalho. E nesse momento, tem equipes que, por falta, às vezes, de critérios claros, bem definidos, é uma equipe que ela transita entre o pessoal e o profissional. Então, quando você dá um feedback, a pessoa acha que, mas tu tá contra mim, já acha que tá contrário à amizade dela, então as coisas não fluem porque parece que o pessoal e o profissional não acontece. Então, são essas 4 dores, amigo. Displicência, a dor de meta e a dor de conflitos, o dia a dia da equipe e essa dor de não saber dividir o pessoal do profissional. Hoje, se tu pudesse olhar para uma dessas dores, qual é a dor que tu ainda quer corrigir mais dentro do teu negócio? Que dor seria essa? Novamente, displicência, metas. Terceiro, conflitos em equipe, relacionamento com a equipe. E o quarto ponto é uma equipe que ela é imatura, ela não sabe dividir o pessoal do profissional. Caio, lá pra gente, acho que displicência é às vezes, assim, a gente tem os processos bem definidos. Eu imagino. Pelo nível de organização. A gente treina o pessoal, mas, assim, não sei, por displicência mesmo, mas não tem outra palavra. Sim. A pessoa, o colaborador ali, às vezes não segue o que precisa ser feito, ou eu acho que é um mix aí entre displicência e meta. A displicência faz com que não seja batida as metas. Sim. Né? E a empresa, enfim, são números, a gente precisa alcançar para o negócio girar, para ser sustentável. Né? Sim. Afinal de contas, a gente trabalha para tirar dinheiro e para que todos ganhem dinheiro. Isso, né? Eu acho que isso é importante. Total. Na verdade, eu acho que essa é a essência, né? O princípio do negócio é que, de fato, ele gere lucro, até para que ele se mantenha sustentável e que ele cresça e que todos sejam impactados e transformados para aquele negócio. Isso. Aí, nesse processo, amigo, quando tu olha para essas duas situações, eu acredito que tua resposta já indica isso, mas o que tu sente que acontece mais frequente? É a displicência ou a meta não alcançada? Displicência.
Perfeito. Legal, irmão. E é legal você falar isso porque eu já estive em empresas que extremamente, assim, padronizadas, organizadas, como a sua empresa, e já muito grandes. E ainda assim acontece displicência. Porque displicência, amigo, eu falo que é que nem quando você vai no terreno, você limpou o terreno, ficou o terreno bem limpinho. Só que, sabe aquele matinho que ele vai crescendo e se eu não limpar, no dia seguinte ele já está crescendo? É isso. Então, displicência exige uma disciplina muito grande. Então, até as melhores empresas sofrem com essa questão de displicência, né? Então, isso de fato acontece. E quando tu avalia a tua liderança, amigo, se eu perguntar assim, olhando para as pessoas abaixo do Ricardo, quando tu olha para elas, hoje qual é o desafio que tu sente maior delas? É a dificuldade de corrigir, de posicionar? Tu sente que tua liderança ainda demora um pouco? Acontecem os problemas, mas eu sinto que meu líder ainda não chega lá e já fala, já chama atenção. Às vezes ele não consegue posicionar com tanta clareza, com tanta segurança. Ou talvez é porque o meu líder ainda não está tão focado na meta. Ou porque ele acaba, é aquele cara individualista. Ou porque essa liderança não divide o pessoal do profissional. Quais são o comportamento que tu sente que mais falta assim, da tua liderança nesse sentido de amadurecimento? Quando a gente encontra algum comportamento inadequado, a gente tenta corrigir na hora. Sim, né? sim. Então, a gente procura não esperar, deixar para depois, já corrigir no ato para que seja mudado e feito. Seja corrigido. Isso seja corrigido. Legal, amigo. E e é legal tu falar isso, porque assim, às vezes, quando eu tenho uma equipe que tem algum tipo, às vezes, de algum padrão, alguma situação que é gerada por uma leve questão de displicência ou por algo mais forte de displicência, normalmente está relacionada a uma liderança que ela não consegue definir limites claros. Que ela não consegue dizer assim, posicionar. Hoje tu sente que a tua liderança consegue deixar isso claro para todos, ou tu sente que em algum momento essa liderança, caramba, Caio, eu sinto que ela fraqueja. Eu sinto que ela não consegue deixar isso tão claro, ou às vezes o processo não está tão claro. Caio, o mundo hoje está muito ansioso, né? As pessoas, a geração, assim, parece clichê falar, mas as pessoas acham que conseguem fazer, se até uma semana não der certo, eu já vou atrás de outro emprego. Sim, tal. sim. Então as pessoas não dão às vezes o tempo que é necessário para maturação do aprendizado, para entender de fato os processos da empresa, e não tem aquela concentração, foco de escutar o gestor, o líder ali, é por aqui, vamos seguir isso aqui e vamos acompanhar. Às vezes não consegue escutar por esse negócio de tá ali numa conversa e tá pensando em outra coisa, assim. Então essa é a grande dificuldade, né, dessa questão de gestão de pessoas, né, Sim. de você ter isso bem definido, né. Sim. E é legal você falar isso, amigo, porque às vezes eu até tenho, ainda mais no nível que você está estabelecido, você já tem uma liderança mais consciente, mais madura, né, com feedback estruturado, já tem um caminho. Às vezes o que acontece é que não é só o ato de cobrar ou posicionar. Quando a gente precisa ajudar uma pessoa a entender o limite, entender um certo mudança de comportamento que ela precisa ter, parte desse processo também tem a ver com acolher. Eu tenho que escutar, tenho que entender porque aquela pessoa está fazendo isso, eu tenho que entender, tenho que criar um plano para que ela possa, olha, é o seguinte, está acontecendo isso, preciso que você mude. Então, ter uma liderança com essa sensibilidade de virar essa chave é importante, né? Assim, você precisa ter isso. Então, é legal você ter essa percepção que, Caio, tem um tempo. Às vezes a pessoa não tá, fulano de tal cometeu um erro, tá, mas calma aí, mas por quê? Qual o plano? Vamos esperar aqui, ver se ele consegue corrigir, né? Se ele consegue mudar. Cara, e lá na Tutilog, cara, a gente, assim, procura entender a fundo mesmo, assim, o motivo daquilo, por que aquilo não foi alcançado. Legal, semanalmente a gente reúne com gestores e vê indicadores e procura entender por que essa semana não alcançamos esse objetivo, né? Como é que está o rendimento dessas pessoas, qual o motivo, está passando por algum problema pessoal, externo. A gente é bem humano nesse sentido, mas assim, realmente, de fato, é desafiador, porque são às vezes vários fatores externos que influenciam na produtividade do colaborador, né? Legal, irmão, muito bom. E uma coisa, amigo, caminhando para nossa reta final, eu queria saber de ti, tu olhando para aquele Ricardo lá do começo, assim, no processo início de negócio, olhando e falando para empresários, né? Porque eu falo muito que minha audiência, amigo, são consultoras, mas elas também são empreendedoras, né? Elas estão começando esse processo. Então, o que tu falaria para elas, né? Olhando para aquele Ricardo lá do passado, para esse início de negócio? O que tu acha? O que tu queria ter ouvido de feedback para tu conseguir, digamos assim, ter mais segurança para empreender, meter as caras? O que tu gostaria de ter recebido como um conselho, assim? Caio, lá no começo, quando você não tem muita expertise, muita experiência, você meio que não quer delegar muitas atividades, você centraliza muito para você, né? Então, acho que
Se voltasse lá atrás, assim, com certeza teria ajudado no crescimento mais rápido da empresa na época. Aprender a formar líderes, né? Acho que o grande ponto, o grande foco deve ser você juntar pares que consigam replicar aquilo que você pensa do negócio. Acho que você formando essas pessoas vão formar outras pessoas que pensam igual a você e isso faz acontecer, né? Isso faz dar certo. Então, trabalho. Trabalho, cara. Não tem outro segredo, é arregaçar a manga e trabalhar mesmo, né? Irado, irmão. Muito bom. E uma pergunta também que eu ia fazer pra ti sobre esse tema de empreender. Nos momentos que tu teve medo, que obviamente eu digo muito que o empresário sente medo durante toda a caminhada dele como empresário, né? Faz parte esse sentimento. Como é que tu lida com esse medo, cara? Como é que tu enfrenta esse medo? Tu planeja, tu organiza mais? Como é que tu lida com os teus medos no quesito de empreender, de ser empresário? Cara, depois de 14 anos aí, eu sinceramente não tenho mais medo nenhum. E nada tira meu sono. Eu confio muito no meu taco, enfim, na empresa. Sinceramente, não tenho medo de nada em relação a negócio. Todo negócio ele tem risco, né? Mas quando você tem, claro, os números do seu negócio, é mais fácil de você reduzir esses riscos, né? Sim. Então, eu sou muito prático. Se não deu certo, se alguma coisa aconteceu errado, é porque a gente fez errado e tá aqui os números para provar e tá aqui os indicadores para mostrar o que precisa ser melhorado. Não tenho medo de nada, cara. Irado. Isso é muito massa, irmão. E tu traz uma perspectiva que eu digo muito, eu até vi eu vi hoje um vídeo do Guilherme Bentimol, da XP, e ele falou uma coisa parecida. Até foi um vídeo, acho que eu compartilhei até com o Brunão. Nesse processo de empreender, ele fala que é como se você tivesse quando você começa a empreender, você vai ter naturalmente medo. Isso é natural. Só que quando você tem ali os números, então no começo eu começo o quê? Devagarzinho. Então, que é o que a gente fala muito, né? Você começa ali com um produto, você começa ali com um caminho, você começa com menos equipamentos, você começa de uma forma que é mais enxuto, com menos risco para você. Quando você tem os números e um negócio se prova e você consegue chegar ali no primeiro nível de faturamento, aí você dá um passo maior. Mas você tenta primeiramente, você mete as caras de uma forma mais enxuta para você fazer o negócio acontecer e você, de fato, faz acontecer. E aí ele diz que quando você está nesse momento que você já validou, caramba, o negócio ele se provou legal, eu tenho os números na mão, aí, meu amigo, é pisar fundo. Porque ele diz que a diferença uma coisa é você estar numa estrada nebulosa, que você não está enxergando as coisas, eu não tenho os números, eu não tenho nenhum dado, eu não tentei nada ainda. Aí eu acabo ficando o quê? Não, também não vou andar, não vou dirigir. Então, tanto ficar parado naquela estrada vai ser perigoso, como também andar com muita velocidade. Então, no primeiro momento, tu começa devagarzinho, mas quando aquilo se abre, tu tá numa estrada melhor, tudo não tá mais nebuloso, tu tá conseguindo enxergar as coisas, aí tu pisa no acelerador. Então, acho que é muito isso, né, que você tá falando, assim. Exato. Eu acho que a palavra não é nem complementando, né? Não é nem medo. Eu acho que o receio é de não ter as pessoas certas comigo. Então, acho que é o único ponto aí que talvez pegue. Mas é aquela coisa, ninguém é substituível. Então já não é um medo, porque eu sei que existe pessoas no mercado que possam suprir o que a gente precisa. Legal, e é isso. Muito bom. Ricardo, meu amigo, primeiro estou agradecendo aqui a você, sua participação. Você é um cara que eu admiro muito, você é um cara muito novo e já tem uma visão muito madura de negócio. Queria agora que você concluísse falando para as pessoas que querem acessar a Tuti-Lock, que querem locar um equipamento, o que você pode oferecer, assim, Caio, vai na Tuti-Lock, com quem que eu falo, como é que eu faço para encontrar a Tuti-Lock? Conta um pouquinho para que as pessoas possam acessar vocês e possam acompanhar vocês. Fala um pouquinho aí. Massa. @Tuti-Lock, né? Ou www.tuti-lock.com.br. A gente consegue se comunicar por lá. Lá tem acesso a todo o portfólio, aos canais de comunicação. Enfim, esse é o principal meio da gente falar. Estamos melhorando um pouco o visual lá do site, tudo. Estamos com um novo projeto, junto com um novo parceiro. Mas é isso, cara. A Tuti-Lock a gente está à disposição aí para resolver o problema das construções, né? Irado. Irmão, obrigado, viu, cara? Obrigado você, pela cara, sua participação. Pela parceria de sempre também. Pô, sempre, tamo junto, meu irmão. Gente, se você gostou desse episódio, comenta. É muito importante escutar os comentários de vocês. Fala aí qual foi a parte que mais ajudou vocês, o que o Ricardo compartilhou, que fez você pensar sobre gestão de pessoas. O que foi que eu falei que você de alguma maneira se identificou. E se você gostou, compartilha esse conteúdo, curte, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo episódio.